Olá, seja muito bem-vindo ao Conacri. Eu sou Rafael Tavares, idealizador do Conacri. Esse é meu amigo Abacuque Oliveira, gerente de projetos do Conacri, e juntos preparamos 7 dias que eu acredito que serão transformadores na sua vida. O Expert que você verá agora tem um conteúdo exclusivo que potencializará o seu conhecimento e os seus negócios. Pegue caneta e papel e faça parte dessa transformação. Espera, no final desse vídeo nós temos uma mensagem muito importante para você, ok? Então fique de olho e bem-vindo ao Conacri. Olá pessoal, queria primeiramente agradecer ao Conacri a iniciativa espetacular, sensacional. É isso que faz a diferença no mundo empresarial, é esse tipo de iniciativa, na garra, na força, no conhecimento, que transforma toda uma sociedade, e muito parabéns por isso. Você que está me ouvindo agora, bem-vindo. Espero que eu consiga transmitir tudo de conhecimento, de experiência, que a gente possa interagir com isso. Então, eu espero que mesmo à distância a gente consiga trocar conhecimento, você consiga entender o que eu estou falando, você consiga, no momento 2, colocar isso num papel, refletir na sua empresa, no seu negócio e fazer isso acontecer. Os canais estão abertos, eu estou à disposição de todo mundo, é sensacional. Esse tema que eu vou falar agora é um tema bastante globalizado, é um tema que está sendo difundido há muito tempo, então é um tema que muita gente já falou, e eu quero trazer insights, quero trazer coisas novas, mas eu tenho que sair de uma base, de um nivelamento do que é o empreendedorismo, como é que ele se mexeu, como é que ele andou, para a gente conseguir ter o mesmo padrão de conhecimento e a gente conseguir andar bem com isso. Então, bem-vindo. Vamos tentar fazer isso de forma dinâmica, à mesma distância. Então, imagina comigo o seguinte: quando nós olhamos ou ouvimos o tema empreendedorismo, imaginamos uma coisa muito simples. É alguém que tem um sonho, um desejo, ou imagina algo, desenvolve e realiza essa visão. Quando ele faz essa somatória de coisas, na verdade ele está criando um ambiente para ele aonde ele quer. Em cima de um sonho, ele vai realizar uma meta, vai executá-la e vai atrás dessa visão. Esse é um grande empreendedor. É aquele que identifica oportunidades e transforma em organizações lucrativas, se a gente for colocar isso de uma forma mais técnica. Então assim, sai de sonho, cria a meta e vai buscar aquilo que ele quer de realização na somatória profissional empresarial. Então, o que é esse empreendedorismo, né? Hoje no Brasil, a cada 10 pessoas que são abordadas, 4 estão falando que estão desenvolvendo alguma coisa ou algum negócio. Então você imagina o que isso cada vez mais vai pegando forma, vai pegando volume. Você imagina que a sociedade vem mudando ao longo dos anos, e é bem provável que lá na frente, vamos imaginar algo 20 anos, 30 anos, nem tão longe assim talvez, a sociedade está se moldando a não ter mais os empregos formais ou dentro das grandes organizações, mas tem muita gente desenvolvendo e fazendo coisas, que é aquilo que toca o coração, que ele teve como um sonho e criou uma visão. Então isso é muito bom, porque isso dá um dinamismo, dá uma criatividade, dá uma interatividade com o meio da sociedade, o meio empresarial, extremamente rápida, extremamente criativa, e você vai ver cases de todos os tipos. Hoje em dia tem as pessoas inventam, criam oportunidades onde aos olhos normais você falaria assim, não é possível que tenha essa oportunidade. Tem, o cara criou a oportunidade e ganhou dinheiro e movimentou o mercado, movimentou a sociedade, movimentou inclusive a região onde ele está. Isso é espetacular. Vamos lá? Então eu vou tentar fazer isso de uma forma interativa, que eu falei no começo, e vou passando os slides, ou vou passando a projeção, a gente vai conversando no meio do caminho e vamos discorrer por vários assuntos.
eu vou passar por níveis de maturidade de empresa, vou discutir um pouquinho sobre governança, captação de recursos, um pouco de pessoas, vou falar um pouquinho, não muito porque é um tema bem profundo sobre não só os startups, mas a fase 2 de um startup, ou seja, a grande fase do startup, que seria o scale-up. Então, como isso se movimenta, erros, acertos, tomar cuidado com algumas pedras no meio do caminho, discutir alguns cases, brincar um pouco com isso para ver se abre um pouco o seu mindset e você começa a ver que tem alternativas para um monte de outras coisas, e depois fazer um wrap-up disso e fechar a nossa aula de hoje. Pode ser? Vamos lá. Como eu sempre falo, os caminhos estão abertos para todos. Conhecê-los e saber suas alternativas é que faz a diferença. Então, assim, existe uma série de caminhos, de formas, de jeitos, mas você precisa identificar esses caminhos. Identificar significa não só você olhar para dentro do seu umbigo e achar que você tem todas as respostas, mas ir buscar ajuda, buscar a conversa com outras pessoas que tiveram experiências parecidas ou não parecidas. Sempre alguém tem um insight e tem uma dica boa para isso. Então é importante você sempre colocar o seu assunto em pauta para você poder discutir com as pessoas. E lembra assim, ó, cada dia é um passo ao seu objetivo. Então não é assim, ó, você não vai montar uma empresa agora, ou você não vai fazer algo agora e em 24 horas entrou no ar assim, num toque de mágica, né? A varetinha lá do Harry Potter, pum, e aconteceu. Isso não existe. Então entenda o seguinte, você a cada dia é um passo que você está dando ao seu objetivo. E cada dia ele é único. Então, não despreze aquele dia, não desperdice aquele dia, porque ele é único e ele tem uma sequência para isso. Então, se você sabe que você está nesse sonho, e desse sonho você tem uma meta, e essa meta é chegar lá daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, uma empresa assim, XPTO, então você tem uma trilha a seguir isso. Então você não tem que ter essa ansiedade louca que eu tenho que estar com a empresa funcionando, não vai dar certo. Então diminua a ansiedade, planeje, execute, que eu vou falar esse tema lá na frente, e faça isso acontecer. Então é maravilhoso, essa parte de empreendedorismo é maravilhoso, o que traz o ser humano e mostra aquilo que ele é de bom, né? E assim, vou falar agora com vocês vão ver aqui na tela, os 4 níveis de uma empresa. Então eu tentei consolidar isso, empresas que estão em crescimento. Então elas começaram com startup, estão se movimentando, ou estão em startup, ou estão em outro nível. Então eu dividi isso em 4 níveis, poderia ter dividido muito mais, mas para ficar mais fácil de você entender por que esses níveis, um tem a ver com o outro e o que tem de diferença entre eles. Então você sai de um nível básico, esquece o nível 0, o nível do sonho, eu imagino uma coisa, gostaria de fazer isso, mas ainda não está nem no papel, você só está imaginando no mundo da Disney. Então você tem que pensar que eu dividi os 4 níveis a partir do momento que o negócio está montado, está de pé. Então ele ficou de pé, ele paralisou em pé, então você está lá. Então você tem o primeiro nível, startup. Você tem o segundo nível, que são as empresas emergentes. Você tem um outro nível, um terceiro nível, que são as empresas em expansão. E depois você tem um quarto nível, que seriam as empresas maduras. Lembra que aquilo que eu te falei, que empresas que já foram montadas, né, elas estão de pé, e elas com certeza vão querer crescer. Porque se elas não crescerem, o mercado vai consumi-las, terão um problema de continuidade, porque o mercado vai continuar crescendo, e se eles não crescerem, eles perdem isso. Então, imagina que essas empresas vão estar crescendo. Algumas um pouco abaixo da média, outras para cima, mas eu dividi nesses 4 níveis que você está me acompanhando aí agora. Então, startups, emergentes, expansão e maduras, tá? O que eu tentei mostrar na sequência, que vocês vão ver, eu coloquei 5 itens para cada uma delas, que são 5 áreas que faz sentido uma empresa você observar isso de uma parte de transformação organizacional. Então você tem 5 grandes frentes. Então eu coloquei uma frente
e a visão dela, coloquei uma outra frente que é a prioridade, coloquei uma terceira frente que é a gestão, uma quarta frente que é a contabilidade e uma quinta frente que é investimento. Óbvio que toda a parte de estratégia, pessoas, etc., cada uma delas tem suas diferenças, e essas diferenças elas serão observadas mais lá na frente. Mas eu queria pegar esses 5 itens, ou essas 5 frentes, porque você vai ver assim, uma empresa de startup, ela tem uma visão própria, ela tem uma prioridade própria, ela tem uma gestão própria, ela tem uma contabilidade própria, tudo isso olhando no espectro disso, e tem investimento olhando para o seu startup. Então, se você me acompanhar agora, você vai ver assim, ó, quando eu falo de visão, é uma visão imediata, não é uma visão de longo prazo, médio, não. O startup tem uma visão imediata do processo. Assim, ó, coloquei de pé, o sonho, lembra do sonho? Sonho realizado. That's okay. Agora eu estou com o sonho realizado, coloquei de pé essa estrutura toda e vou fazer andar. E lembra que nada, para sair da inércia, precisa de força, precisa de determinação. Lembra, essa não é uma aula, na verdade, nem motivacional, né? E para falar para você assim, olha, tem que ter determinação, força, garra, vamos lá. É óbvio, né? Mas é bom sempre frisar assim, ó, dedicação, determinação, foco, mas tem que tomar cuidado, porque muito foco perde a visão do ambiente. Então é assim, ó, você tem que ter foco para fechar os negócios, para fazer o que ele tem que fazer, mas você tem que estar aberto para olhar o que está acontecendo no 360. Não pode ficar só fechado no foco, porque senão você não enxerga o resto. Mas tem que ter tudo isso e a vontade de fazer isso crescer. Vai doer, vai ser difícil, não é fácil, não nasce da noite para o dia. Então tem várias coisas que durante a sua trajetória como empresário vai acontecer. Isso é normal, isso não foge à regra. É um ou outro que teve uma ideia, passou X meses, colocou de pé e passou mais um soluço de meses e ficou bilionário. Isso esquece. Na regra normal, vai ter bastante trabalho, bastante determinação e foco para isso acontecer. Então vamos lá. No startup, a visão imediata. Então a pessoa que está montando o startup está com a visão completamente imediata. As prioridades envolvidas no startup. Então acompanha comigo aqui, ó. Garantir a sobrevivência dos negócios e atrair as pessoas. Então o que a pessoa pensa no startup? Coloquei a empresa de pé. A empresa agora está funcionando. A minha visão imediata é porque ela tem que ficar de pé e ela tem que funcionar. Agora, o que vai fazer isto continuar caminhando e gerando riqueza? A partir do momento que eu garanto a sobrevivência desse negócio, com N mecanismos, e eu atraia pessoas, porque eu atraio pessoas dos dois lados. Eu atraio pessoas que vão acreditar no seu negócio, vão estar do seu lado, junto com você, seja sócio, seja funcionário, seja lá o que for, e também o mercado que vai comprar o seu serviço, o seu bem, e etc. Então, você tem que estar com a sua visão imediata, mas as suas prioridades estão para garantir isso. A gestão, grande ponto, porque é uma startup, uma coisa que acabou de nascer. O comando e as decisões são centradas no empreendedor. Então, imagina que a empresa pode ser de uma pessoa, de 3, de 5, de 10, de 15, de 20, sei lá. Mas elas estão sempre, as decisões e o gerenciamento do comando da operação está centrado no empreendedor. Ele é o dono absoluto e ele centraliza, porque ele precisa saber o que está sendo vendido, o que está sendo comprado, de que forma, como é que está o caixa, como é que está isso, como é que está a entrega, o que eu tenho que fazer, quem apagou a luz, quem acendeu a luz, quem fez isso. Ele sabe de tudo e tem que saber mesmo de tudo, não tem jeito, porque é o único jeito dele absorver o negócio. Então está tudo centrado nele. E ele é o grande centralizador disso. Talvez isso seja um grande problema lá na frente, quando a empresa começa a crescer demais e aí ele tem uma dificuldade de abrir mão de certos comandos que anteriormente ele tinha. E aí tem que mudar um pouco o perfil e etc, que a gente também vai abordar um pouco lá na frente. A parte de contabilidade, acompanha lá comigo, ó. A contabilidade é encarada apenas como um ponto de vista fiscal, ou seja, o contábil, que seria uma grande ferramenta, na verdade, para ele fazer a gestão, ok? Para ele fazer todo o seu controle gerencial, se ele tiver produtos, para ele ver estoque, para ele acompanhar toda a dinâmica, tanto do contábil gerencial disso, ele olha a contabilidade
com uma outra visão, apenas para cumprir tabela e de contramão está preocupado com impostos. Por quê? Porque ele emite nota, ele tem que pagar imposto, porque ele compra, ele tem que se creditar de certos impostos, tributos, e como o Brasil é super simples, né? Tem mais de quase 100 impostos, tributos, né? Que envolvem impostos, contribuições, taxas, cada dia acaba quase que nascendo um novo. Então, assim, o empresário, o empreendedor, ele se preocupa demais com isso, porque isso tem um impacto muito forte quando ele está fazendo startup. E ao longo de toda a evolução dele, isso vai impactando e ele se preocupa demais com isso. Que não é ruim, não. Ele tem que se preocupar. E ele tem que criar mecanismos para que isso seja cada vez mais mitigado, para não ter risco, e arrumar formas inteligentes para que a tributação pese cada vez mais leve no preço de venda e na operação dele como um todo. O quinto item, que é o investimento, eles são concentrados no negócio. Então, assim, atividade fim é para eu vender um mouse. Então, vai tudo, aquele investimento é para fazer a construção deste mouse para fazer a venda. Você não vai ver investimentos recorrentes, sejam de P&D, a não ser que depende do startup, mas em regra normal que você vai vender bens e serviços, você vai estar muito ligado à atividade fim. Então a sua preocupação dos investimentos que você arguiu, ou os investimentos que você consolidou, guardou ou tomou emprestado, seja lá a forma que você fez para você fazer esse startup funcionar, você está preocupado muito com a atividade fim. Você vai ver que eu vou brincar com todos esses passos e você vai ver que eu vou falar sempre dos 5 e vai mudando a visão. Desde visão, prioridades, etc., eles vão mudando, normal. E você vai ver que conforme a empresa vai evoluindo, mudam também os itens e a profundidade que você vai olhar para eles. Ok? Vamos ver agora a parte dos emergentes. Lembra que no startup a minha visão era imediata. Pum! Agora, como eu já estou emergente, ou seja, a operação já está no ar, está funcionando, está tudo, e estou começando a crescer, ou seja, deu certo mesmo. A minha visão já começa a ser visão de curto prazo. Eu já começo a olhar as coisas não do imediato, daqui 1 mês, 2 meses, mas começo a olhar já de curto prazo, já começo a olhar os meses para frente, eu começo a olhar aquele ano, eu já começo a olhar um pouco mais para frente, porque ela já se torna uma visão de curto prazo. As prioridades. Você vai, quando você olhar prioridades, acompanha comigo aqui, desenvolver os negócios e reter pessoas além de atraí-las. Lembra que lá atrás, no startup, você estava vendendo o seu sonho e as pessoas você estava vendendo para que elas comprassem com você seu sonho e viessem junto com você. Beleza, elas vieram já. Agora está no momento de emergente isso. Então, é o momento 2 agora, que é o seguinte: já compraram seu sonho, estão trabalhando, está tudo funcionando, como é que eu retenho esse povo? Por quê? Muito embora pareça simples, mas as coisas vão, o dinamismo dos negócios vai andando e as pessoas não querem mais ficar, saem. Então como é que eu faço essa retenção de talentos? Como é que aqueles que eu atraí, eu retenho dentro? Então começa a se preocupar e começa a desenvolver planos para ter retenção, porque custa muito mais caro você buscar uma outra pessoa, colocar para dentro, do que você ter aquela pessoa profissional com você desde o começo, na mesma visão, no mesmo objetivo, nas mesmas metas e apostando no negócio. Então você vendo como vai mudando, né? Porque sai de uma coisa imediata, numa coisa da noite para o dia, para alguma coisa agora que tem uma alavancagem para funcionar. Gestão. Lembra do centralizado, etc? Agora não. Continua do mesmo jeito isso. Mas a gestão começa a ficar mais clara e a gestão começa a ser partilhada ou compartilhada com outras pessoas do negócio. Então aquilo que você antes fazia 100%, algumas outras atividades você já começa a compartilhar porque você acredita que as pessoas que estão com você têm o mesmo comprometimento, você tem a garantia que aquele trabalho será bem feito, assim como você o faria. Então, você está começando a mudar a visão em tudo isso, a visão não, perdão, todos esses comportamentos vêm em cima da visão, que agora a sua visão já virou de curto prazo. Quando você for na parte contábil, você vai ver aqui comigo, não é 100%, é na maioria dos casos, ainda se encontra no estágio primário.
Você vai ver que, apesar das empresas estarem nesse movimento de emergente, ainda olham a parte contábil como a parte fiscal. Mas aqui já tem sinais de empresas já começando a falar assim, não, deixa eu olhar como funciona uma DF, deixa eu olhar como funciona esse fluxo de caixa, deixa eu olhar como funciona um monte de coisa, como é que eu provisiono isso, como é que eu contabilizo isso, que reflexo isso traz no meu balanço, como é que eu me relaciono com o banco, porque meu balanço tem que funcionar e tem que mostrar isso. Então você já começa a entender esse mecanismo e se preocupa com isso, indicadores, etc. Mas você não vai tão a fundo, você está ainda parte embrionária, você está emergente ainda, você ainda é um bebê, que lá no startup você era um bebê, agora você é um adolescente e está crescendo e continua crescendo. Investimentos. Agora, como antes, eles continuam concentrados na atividade fim. Você não perdeu isso. Você está com isso dentro enraizado de você, que assim, todo e qualquer investimento eu vou fazer no meu negócio, na atividade fim. Você se preocupa com isso porque é um problema de entrega. Seja em serviço, você tem que ter mão de obra qualificada, etc, para fazer uma boa entrega. Seja em produtos, que você vai precisar de gente extremamente competente na sua produção, etc, e também na sua entrega. Então você se preocupa nos investimentos toda na atividade fim. Agora olha que engraçado. Nós falamos das duas, né? Do startup e do emergente, que vem logo na sequência, né? Vamos para a terceira. Acompanha comigo, vem aqui do meu lado olhar. Vamos para a expansão. Agora eu já não estou naquela parte, nem o startup, nem o emergente, eu estou na expansão, mudou minha visão. Perceba que lá era imediatista, imediata, a visão era de curto, agora eu entro numa visão de médio prazo. Eu começo a enxergar o negócio de uma forma diferente lá na frente. Isso significa que muda um monte de componentes. Você vai ver em prioridades, olha comigo aqui na tela, que ó, manter o foco no desenvolvimento dos negócios, perfeito, e na retenção de pessoas, perfeito, ou seja, ele pegou aquilo lá que estava em emergente e agora continua dando mais força e mais trabalho nisso. Só que ele cria e ele projeta uma estratégia clara de longo prazo. Então o que ele está fazendo? Ele está com uma visão de médio, mas já começa a ter sinais, já começa a criar visão de longo prazo. Porque ele já sabe que ele não vai ter os mesmos problemas que ele teve no startup, ele sabe que não vai ter o mesmo problema que ele teve nas emergentes, quando ele era emergente. Ele agora começa a saber que ele está crescendo, ele vai crescer a taxas mais altas, ele talvez incomode muita gente, dependendo do nicho onde ele está, e ele começa a olhar de longo prazo, ok? Gestão. Na gestão aqui, quando você está em empresa em expansão, ela já começou a ficar um pouco mais profissional. Ela vai se profissionalizando e ela vai tendo um modelo mais bem definido. Ele não é tão formalizado, assim, ele não é tão formal isso, não é que tem uma tonelada de manuais e tal, mas o modelo já é bem definido. Ó, toda vez que eu faço uma venda, eu tenho aquela área, aquele departamento ou aquele gerente que é o financeiro que vai fazer isso, vai emitir nota, vai fazer isso. Então você começa a já ter os comandos todos separados. Quando eu tenho que contratar alguém, eu tenho o pessoal de recursos humanos que vai fazer isso, eu tenho isso. Então você já começou a ter estruturas. Esquece que na verdade você vai ter processos que estão fazendo estão cruzando os departamentos. E apesar de você conhecer o todo, porque você sempre vai conhecer o todo, talvez agora você já não conheça tanto no detalhe. Porque você já tem pessoas e profissionais que você reteve, você os motivou, você os cresceu profissionalmente, eles cresceram com você e vice-versa, e agora estão muito mais linkados a isso, tá? Então você vai ver que já começa a ter níveis de profissionalização, então isso é excelente. E por que você está pensando no longo prazo, tá? Olha que engraçado. Quando nós vamos na parte contábil, lembra? Olha comigo aqui, ó. Na parte da contabilidade, há um anseio por aumento de transparência. Ora, a gente estava olhando no startup apenas fiscal. Próximo nível, nível 2, fiscal. Mas no terceiro, como agora você olha a parte
você já está de médio prazo e está criando uma visão de longo prazo, você está criando agora o seguinte, ó, eu não posso estar com a minha contabilidade frágil. Eu preciso já estar montado numa parte contábil mais transparente. As minhas operações precisam estar totalmente refletidas aqui. Eu não posso ter nenhum tipo de desvio. Eu preciso ter certeza que o que eu vendi está registrado, a matéria-prima que entrou está contabilizada, os créditos e débitos de impostos estão todos aqui. Então você começa a olhar isso e isso começa a refletir números para você fazer gestão. Olha como mudou lá de trás do startup até agora na expansão. Então você começa a estar num outro nível. E muito embora tenha algumas empresas já nesse nível de expansão, que já começam a ter uma primeira auditoria. Não estou falando da interna não, estou falando da auditoria externa, de um terceiro auditar para ver se não tem nenhum desvio. Para mitigar risco, dar uma olhada se faz sentido a operação, se tem alguma dicas, insights, começar a ter alguém de fora, profissional, falando para você assim, ó, tá certo o que você está fazendo, mas você deveria fazer isto. Que lembra, a sua preocupação na atividade fim, e ela tem que ser isso, porque você não montou uma empresa de contabilidade, senão o business seria outro, né? Você está montando uma empresa de bens e serviços para fazer outras coisas, então todos esses assuntos são assuntos acessórios do principal, não é? Então, nesse momento, muitas empresas já começam a contratar seus primeiros auditores externos, ajudar a entender e mitigar riscos, e auditar para ver se não tem nenhum desvio, se está tudo certo, se está cada vez mais transparente isso, e isso, por sua vez, tendo a relação com bancos, com o mercado, para mostrar que existe essa relação e essa preocupação está cada vez mais transparente. Ainda mais, vale aqui um comentário, o mercado consumidor cada vez mais, quando as empresas são muito mais transparentes, e isso é uma tendência mundial, não sou eu que estou falando, tende a comprar produtos e serviços de empresas que são mais transparentes, mais honestas, mais claras no seu comunicado com o consumidor. Então, quanto mais transparente você tiver, mais transparente você fica para o consumidor, mais o consumidor olha para você e fala assim, vou comprar dele. Porque se tiver dois iguais em preços e condições, aquele que é menos transparente, que é mais obscuro, escondidinho, ele vai ser colocado de lado, e aquele que é mais transparente, o consumidor vai comprar. Ok? Último item desse, depois a gente vai para o quarto nível. Investimento. Agora você vai perceber o seguinte, como a sua visão já está de médio prazo, olhando para longo prazo, você está preocupado com infra. Porque não era só atividade fim. Agora você já começa a ficar preocupado que como é que você vai suportar e como você vai criar todo o seu back-office de operação para que suporte a sua operação que está lá indo para o fim. Então, você já começa a ficar preocupado com a administração, você começa a ficar preocupado e começa a ter investimentos na área de finanças, sistemas, e vai embora. Tecnologia, você vai melhorar a estrutura de recursos humanos, talvez você crie programas de treinamento, você crie desenvolvimentos internos, você começa a fazer uma máquina e gastar, no bom sentido, investir nas áreas suporte, são acessórias do principal. Então agora você já não começa mais a olhar só atividade fim, você já começa a olhar isso. Então isso é importantíssimo. Vamos para o quarto nível para você entender. Maduras. Pronto. Então aqui, o divisor de águas muito poderoso, porque aqui você saiu daquele startup que era apenas um sonho, colocou de pé, e agora você já não está mais naquela visão imediata, nem de curto, nem de médio, agora a sua visão é e deverá ser de longo prazo. Então, quando você fizer um planejamento, por pior que seja o país, por pior que sejam as crises, e lembra que toda crise traz escondido entre linhas uma tonelada de oportunidades, mas é uma tonelada de oportunidades. Então, porque se você ficar olhando só para a crise, você vai fazer que nem aquele animal lá, como é que chama? O avestruz, vai enfiar a cabeça debaixo da terra. Não é isso, porque tem uma série de oportunidades em cima da própria crise. Então, você vai ver casos imensos. Por exemplo, eu lembro de um caso
que é, como é que é o nome? Hoover. Olha só, a Hoover fabricava lá atrás para carruagens. Ela fazia peças para carruagens, etc, etc. E você imagina que essa empresa, se não tivesse com a crise, que não tinha mais carruagem, já tinham virado os carros, já tinha o primeiro Ford T e vamos embora para frente, ela criou um sistema que ela tinha que fazer o quê? Aspirar carro. E de aspirar os carros, etc., ela é a maior empresa do mundo de aspiradores de pó. Uai, ela pegou uma crise, e uma crise, na verdade, de uma grande inovação tecnológica. E diga-se de passagem, olha que engraçado isso. Vale aqui na Madura como vale lá para trás. É importante você ouvir o mercado, é importante você ouvir o consumidor, é importante você ter um Big Data, um monte de dados para você entender tendências, cenários, para onde vai, para onde não vai. Eu acho tudo isso extremamente importante e útil. Só que tem uma vertente que você não pode perder, você empreendedor, que é o seu tino. Então assim, ó, se perguntassem para Henry Ford, naquela época, veja só, se Henry Ford fosse ao mercado perguntar o que ele faria, qual seria a tendência do mercado nos próximos anos para a fábrica que ele tinha de carruagens, olha que engraçado. É bem provável que aquele público, naquela época, o consumidor, teria falado para ele assim: essas carruagens são mais lentas, nós queremos que sejam mais rápidas. Então vamos colocar, em vez de 2, 4, 6, 8 cavalos. Precisa de mais espaço, então talvez fazer a cabine da carruagem um pouco maior. Precisaria também um porta-mala maior, então a parte de cima, não só a parte de cima, mas fazer também um puxadinho lá de trás da carruagem. Então se ele tivesse ouvido apenas o mercado, sabe o que aconteceria? Ele não teria feito o primeiro Ford T. Então olha que engraçado, é importante ouvir tudo isso, mas é importante balizar isso em cima do negócio, em cima do seu tino que você está enxergando do negócio. E isso vem lá de trás do seu sonho, quando você criou startup e vem andando. E você sempre tem que olhar, independente de startup, independente de emergente, independentemente de expansão, independente da empresa estar madura e continuar crescendo, você sempre tem que olhar as duas coisas. Não é só olhar a parte de números e percepção disso e cenários disso, mas olhar também o que pode estar por trás e entre linhas de tudo isso e o seu time envolvido nisso, ok? Então, foi só uma dica disso, um comentário, porque muitas pessoas começam o negócio, vão até o final, mesmo que ele vai errado, ele vai até o final e morre com ele lá, e não é para isso. Na verdade, você consegue manobrar e andar com ele, ok? Então, olha só. As prioridades mudaram. Acompanhe aqui comigo que aqui o texto é maior para você entender. As prioridades agora, lembra lá atrás? Que era voltado à sua atividade fim, você tinha que fazer isso. Não, agora aqui mudou bastante coisa. Você está consolidar o seu negócio, só que agora você não quer só consolidar seu negócio, e lembra da transparência que eu vou falar daqui a pouco na parte contábil, mas você está preocupado agora com uma coisa chamada governança corporativa. Não é bonito, né? Extenso, comprido? Não, é simples assim. Ó. É como é que você compartilha informações e toma decisões de forma ordenada, correta, para que a organização não sofra nenhum tipo de inconsequência ou inconsequentes no meio do caminho. Então você criou, na verdade, você está procurando criar essa governança. Então você está começando a criar conselho, você pode começar por um comitê executivo e depois criando o conselho fiscal, o conselho de administração, seja lá o que for, dependendo de como você está nessa empresa, se essa empresa vai virar uma SA de capital fechado ou é de um jeito, se teve uma grande expansão e virou uma SA de capital aberto e etc. Tem toda uma regra para isso. Mas você já está preocupado em ter as práticas de governança. E isso significa código de conduta, isso significa ética, um monte de coisas que antes aquilo estava só na sua cabeça, no seu coração, no dia a dia, agora você está colocando isso no papel e compartilhando com todo mundo. Então vem comigo aqui, ó. Então além de você fazer isso, agora você está buscando, sabe o quê? A reinvenção, ó, aquilo que eu acabei de dar o exemplo, por meio da inovação do modelo de negócio.
Por quê? Porque você tem um negócio, esse negócio você já está olhando ele agora a longo prazo e ele precisa permear isso. Ele não pode morrer. A não ser que você criou uma empresa, nada contra, que ela tem começo, meio e fim, pré-determinado, porque é um produto de momento, é uma situação de momento, são coisas diferentes. Em regra normal, você está criando uma empresa que ela perpetue, que ela gere mais empregos, que ela tenha impacto na sociedade, que ela possa ser útil e que você fique bem com isso. Então, quando você está olhando isso, você começa a olhar o quê? Você vai começar a inovar no seu processo, seja ele de produção, de serviço, vai começar a inovar produtos, vai começar a criar coisas alternativas e melhorar cada vez mais para que o seu modelo de negócio perpetue ao longo do período. Então veja que a prioridade mudou. Lembra lá de trás? Gestão. Acompanhe aqui comigo. A operação está sob controle e há profissionalização. Então olha só. Lembra? A pessoa vinha com você porque você os atraiu no seu sonho, foi crescendo, que a gente falou, mas agora ela já está com cara profissional. Agora você tem gerentes trabalhando, você tem diretor, a operação tem um outro tamanho, ela tem um outro dinamismo, uma outra velocidade, ela já não assume e não comporta tantos erros. Porque erra ali, erra lá aqui, mas quando ela começa a ficar grande, robusta, isso dá problema. Então, um simples problema pode gerar uma confusão lá na frente. Então ela tem um tamanho diferente. E você começa a ter gestão efetiva dos riscos. Básico. Porque agora você se preocupa que não é só aquele investimento que você fez lá no startup, que já deu certo, você já cresceu, está tudo funcionando. Agora não. Um solavanco aqui dá problema. E tem um monte de empresas que aconteceram isso no mercado e muitas que faliram, outras que foram para uma RJ da vida e outras que se recuperaram e cresceram 4 vezes mais. Então, tem de todos os tipos e gostos o que aconteceu com a empresa. Mas aí você começa a fazer uma gestão efetiva de risco. Além de uma coisa engraçada, o que antes, lá atrás no começo, a gestão toda, a forma, o jeito e as tratativas estavam na sua cabeça, agora você quer e formaliza o modelo de gestão. E compartilha a sua visão, mesmo, escrita. Não é apenas um sonho, agora está tudo escrito, você quer mostrar isso não só interno como externo para fazer projeção. O contábil, lembra do contábil? Além de, agora você está mais preocupado com transparência, agora você tem rotinas de auditoria para balanço, você já tem auditoria trabalhando, você tem uma preocupação com todo o ambiente regulatório, dependendo do tipo de negócio, tem ambientes regulatórios muito mais complexos, outros mais tranquilos, mas você se preocupa com isso porque isso dá interferência na sua transparência, dá interferência de quem olha para você, então você se preocupa com isso. Você faz, vem comigo aqui, você tenta o tempo inteiro que esse reflexo naquilo que é o seu contábil, seu gerencial, você consiga explicar por que os números são assim e por que os seus indicadores são assim e por que você projetou XPTO de crescimento ou redução disso ou aumento, expansão de franquia, ou você resolveu expandir não só no território nacional, mas agora você resolveu abrir para o mundo e o mundo você entendeu que é melhor ir para a Oceania, para a Ásia e não ir para os Estados Unidos. Agora você quer mostrar e quer balizar isso tecnicamente falando que é a sua melhor opção, porque agora o mercado também te olha com outros olhos. Então você é um cara maduro, você não começa a fazer as coisas só no empirismo, você já começa a olhar isso de outra forma. Então, agora estamos mais ou menos nivelados para a gente entender o seguinte. Lembra lá de trás do empreendedorismo? O grande empreendedor? O sonho criou uma meta, foi desenvolvendo e foi embora. E aí começou a crescer. E esse crescimento, 4 níveis que você tem que lembrar. Ou você está no startup, ou você está numa situação emergente, ou você está numa situação de expansão, ou você está num 4º nível de maduro. E maduro tem toda uma curva crescente ou decrescente em alguns momentos, mas tem uma curva de trajetória que perpetua, e tomara a Deus que perpetue por muito tempo a sua empresa. Vem aqui comigo para olhar uma outra coisa que eu quero te mostrar agora. Perguntas importantes que quando você olha isso daqui,
que nós vamos discutir agora, você tem que fazer essas perguntas para ter certeza, nesse wrap-up que a gente vai fazer nesses 4 níveis, são importantes. Acompanha comigo aqui, ó. Eu quero crescer mais? Se a resposta for afirmativa, é preciso questionar-se em relação a quanto, quando e como. Identificar em que nível de maturidade a empresa se encontra. Lembra que eu falei? Então, que nível você está? E bem claro, não tem milindre aqui, não tem uma roupagem. Eu sou um startup, mas eu sou extremamente maduro. Isso não leva a lugar nenhum. Então, identifica seu nível de maturidade da empresa. Coloque tudo no papel. Não guarde isso na sua cabeça. Acredite nisso. Ponha tudo no papel. Preparar-se, para montar e estimular o time 1 a 1. Você não vai fazer o negócio sozinho, você vai precisar de 1 a 1. Lembrando que cada um deles que estão com você são replicadores da sua visão por onde eles andarem. O time precisa ter a habilidade e a vontade de conduzir a empresa para onde você planeja. Entendeu? Compreender a importância de separar no dia a dia o comando da operação do comando da estratégia. São coisas diferentes. Comandar a operação é uma coisa, comandar a estratégia é outra. Você tem que separar essas coisas, porque se misturar tudo isso, vira um imbróglio entre visão de curto, médio e longo prazo e um monte de outras coisas. Não há como crescer. Isso é uma dica para um monte de gente que eu conheço, hein? Não há como crescer e continuar assinando cheque. Não tem nada contra assinar cheque, é só um exemplo aqui. Mas não dá para você crescer e você continuar centralizando a operação em você e você assinar todos os cheques de pagamento. Você fechar a folha de pagamento, olhar se todos os números estão corretos, se era isso que tinha que pagar. Não. Você já está crescendo, está numa posição lá na frente, você tem que começar a soltar a administração para que ela trabalhe de forma profissional. Ok? Tudo bem? Entendidos isso? Volta para mim agora e nós vamos falar de um tema que é importante na sequência disso. 4 níveis, todos nós nivelados nisso. Espero que você tenha entendido. Eu fui mais lento para a gente não se perder nisso, né? Qual é o que vem depois disso, né? Ou o que vem junto com isso, né? Ao mesmo tempo. Você definiu qual é o nível, ou está no startup, ou não sabe onde está e identificou. Qual é o ponto primordial disso? É montar um plano. Ora, não adianta você ter tido o sonho, criou a meta e não tem um plano. Você pode usar a ferramenta que você achar a mais adequada, mas monte um plano. E que esse plano tenha todas as variáveis entre o ponto A que você está, o ponto B que você quer chegar, o ponto B linha, B2 linhas, B3 linhas, são todas as visões que você está imaginando para o negócio. Mas lembra que você tem que olhar do ponto A toda a inter-relação do negócio, ou seja, qual é seu mercado, como é que está estratificado esse mercado, quem é o seu comprador, como é que ele se comporta, como é que você fala com este cara que compra as coisas suas, bens e serviços, qual é o relacionamento que você vai construir com ele, ou já está construído e que você precisa potencializá-lo, como é que tudo isso funciona, qual é o valor agregado de verdade que você está entregando para quem está comprando, quais são os seus diferenciais. Veja, diferencial é diferencial. Diferencial não é que eu sou grande e tenho isso, não. Diferencial. Qualidade, entrega, prazo, seja lá o que for. Você tem tecnologia, modelo colocado, pessoas, eu sei lá, uma série deles, você tem esse valor agregado. Ou que você resolva problemas na outra ponta. Então, assim, qual é o valor agregado ou quais são os valores agregados que tem seus produtos, os seus bens e serviços que você está entregando na outra ponta. Você tem que olhar quem são suas alianças, quais são suas atividades fim e as atividades estratégicas ou foco que fazem com que tudo isso funcione. Aí você vai para um patamar de baixo para ver a estrutura sua toda de custo e vai ver toda a sua estrutura de receita.
Se você fizer tudo isso conectado, você vai ter um plano de negócio. Se você achar difícil tudo isso que eu falei, você pode entrar e procurar uma coisa simples, que está sendo difundida bastante, que é o modelo Canvas. Dá para você usar bastante isso, é simples, você vai fazer um tabelão gigante, vai ter 9 blocos, cada um com a sua função e interatividade, coloca os post-its, você vai identificar assim, qual é o meu mercado, como é que ele funciona, aquilo que eu acabei de falar. E você vai conseguir ter o plano de negócio inicial seu. E aí você consegue projetar lá para frente. Então, vem comigo aqui acompanhar aqui do que eu estou te falando. Olha, modelo Canvas está aí esse desenho, tem vários tipos, eu peguei um colorido para facilitar o que você vai ler agora. Então, ó, na direita lá, para quem? Para quem você vende, para que tipo de cliente, qual é o seu relacionamento, quais são os canais de venda. Embaixo, tudo isso gera receita, né? Mas este para quem tem o quê? O que que você vende para quem? E também tem de como você faz isso. Então, como você faz, o que você vende para quem? Embaixo disso é quanto. Você vê que é simples, ó. Quanto custa? Custa de verdade. Quanto custa? E tem que saber na ponta do lápis. Quanto custa? Lembra que custo é que nem unha. Todo dia cresce um pouco. Mas também você não pode ficar focado em custo. Porque tem o bom senso do custo. Existe um limite onde você fala assim, até aqui é o custo e não tem como mexer. Porque se eu mexer aqui, aquele meu diferencial de sei lá, da qualidade observada pelo cliente, o prazo, o XPTO, você vai começar a danificar isso aqui. Então, tem um limite de custo. A diferença disso, o seu foco tem que estar em buscar receita. Equacionado a operação de custo e criados os mecanismos para que esse custo não volatize, não fique fora do controle, você vai buscar receita. A sua preocupação é ter receita, porque sem receita você não tem todo o resto. Então você tem que buscar cliente, como eu busco, como eu fidelizo, como eu atraio, como é que eu faço esse cliente, além de ser cliente, ele mudar de categoria. Tem categoria cliente? Tem. O bom cliente não é só aquele cliente que ele se fidelizou. Porque às vezes ele fidelizou com você porque não tem alternativa. O cliente, apesar de passar de cliente para ser fiel com você e estar fidelizado com você, ele tem que ir para a última categoria, e o tempo inteiro está entre cliente isso, que é ele ser o seu torcedor. É o cara que você vendeu e ele vai falar os 4 cantos, norte, sul, leste, oeste. Você não sabe o produto que eu comprei, que perfeito. Você não sabe aquela pizza, o cara entrega, ela é assim. Você não sabe, eu comprei, por exemplo, a pizza e ganhei 2 refrigerantes, não pedi nada, veio isso também. Você não sabe, então ele vira um torcedor seu. Isso é sensacional. Tem que ter isso. Então, e isso você consegue com o seu plano. É simples. Vem pra cá, junto comigo aqui, ó. Ter objetivos em mente e na hora de começar é essencial. Um plano de negócios e um plano estratégico. Percebeu? Um plano de negócio e um plano estratégico, porque aí está criando todas as visões de longo prazo. Tudo aquilo que você imagina e como é que é essa estratégia de negócio. São formas vitais de crescimento, consolidação da empresa, etc. Entender o momento da companhia no contexto do seu ramo de atuação. E era no cenário mundial. Veja, você pode muito bem estar no negócio em São Paulo, ou no interior, ou sei lá. Estou lá numa cidadezinha escondida no mundo que eu nem sei, e vendo por uma determinada região e regiões satélites. Lembra que hoje o mundo é dinâmico, extremamente dinâmico, e a informação ela é muito rápida. Tanto a informação como os canais de distribuição. Então, você tem que olhar isso o tempo inteiro. O seu negócio e ele inserido ou contido no mercado mundial. Ok? Então, isso é muito importante. Ó, vem comigo aqui. Não é possível, não é possível compreender o crescimento sem saber para onde a empresa pretende ir. É assim, ó. Quem não sabe para onde vai, já está morto. Já deu um carimbo, pum. Você tem que saber para onde você vai.
esses são meus produtos, esse é meu mercado, eu vou fazer isso, esse é meu plano para 5 anos, o cenário está assim, se o cenário mudar eu vou para este caminho, se o cenário crescer assim eu vou assado, eu vou comprar máquina, eu vou fazer Finame, eu vou fazer isto. Você tem todo, porque você está drivando a empresa para aquilo. Lembra, tem um detalhe aqui, quanto menor você for, seja startup ou no crescimento, mais rápida é a sua manobra. Mas quanto maior você for, mais difícil é a sua manobra. Isso não tem nada a ver com visão de longo prazo, tem visão do tamanho da estrutura. Então, quanto maior a estrutura, pior. É igual, vamos pegar um exemplo. Você andando vamos pensar comigo, de caiaque. Você está de caiaque na água, no mar. A manobra do caiaque, plá, 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 você vira para a direita e para a esquerda, assim, ó, pum, virei para cá, pum, virei para lá. Concorda comigo? Agora imagina você andando de bote, com motor atrás. Já não vira tão rápido, porque é para virar para lá, mas dá um tempinho para virar. E agora imagina você num transatlântico. Alguém grita e diz assim, ei, vira agora. Aí o cara te pergunta, quantos graus? Sabe por quê? Porque até a proa, tudo virar, toda essa estrutura se mexer demora. A estrutura é muito pesada, a sua resposta é muito mais lenta. Então você tem que saber para onde você vai, porque dependendo, você tem um tempo maior de projetos, maior de projeção, você demora mais. Normal, não tem nenhum segredo e nenhuma coisa para ficar preocupado, mas é normal, você tem que colocar isso na sua cabeça, colocar isso no plano. Ao começar a traçar o plano, vislumbra-se o futuro da empresa, para só depois identificar que tudo que será preciso fazer para atingir essa projeção. Então, é o resumo do que eu falei. Você montou o plano de negócio, montou toda a forma, como você vai chegar, plano futuro, plano estratégico, toda a operação, e agora você consegue dar norte para isso, ok? Então, olha, o que é o planejamento, perdão, o que é o planejamento em linhas gerais? É sintonizar, imagina uma música, você está sintonizando expectativas, né? Todas as expectativas que você criou do negócio para chegar lá na frente com os objetivos que você imaginou. Então o planejamento vai fazer que você saia do ponto A para o ponto B sintonizado. Porque sem planejamento vai gerar uma ansiedade absurda. Vai gerar você tomar decisões completamente erradas. Vai fazer você fazer coisas que não eram para serem feitas. Então, com o planejamento te dá mais estrutura, mais peso, a sua tomada de decisão é mais adequada. Beleza? Vamos comigo aqui. Vou falar com você o resumo, o wrap-up dessa parte de construir plano. Acompanha comigo do lado aqui. O construir plano, você vai ter, você vai conseguir vislumbrar o futuro desejado, ok? Para a empresa daqui a 3 anos, 5 anos, etc. Sempre com uma elaboração de um plano de crescimento ou de como você vai operar no mercado estrategicamente. Você vai estimar quanto vai custar atingir a meta em relação à estrutura, pessoas, custo de capital, encargos, e esclarecer quem vai arcar com o custo. Porque tem custo. Será que o acionista ou cotista vai conseguir bancar isso? Ou isso vai sair nas margens do que você está vendendo? Então você vai conseguir encontrar isso na hora que você está fazendo esse plano todo. Você vai reunir informações sólidas e muito bem fundamentadas que reflitam a realidade da empresa e o futuro para onde ela vai. Sensacional isso. Você vai avaliar qual instrumento de captação de recursos é mais adequado no estágio de maturidade da sua empresa. Não adianta, você vai fazer uma startup, vai explodir, vou gerar DB, não tem nada a ver. Opa! Quando eu estiver nessa fase, eu vou fazer isso aqui. Quando eu estiver na outra fase, eu vou fazer outra aqui. Quando eu estiver assim, você está com todo os seus instrumentos de captação, caso você precise, ok? Bem estruturados e fundamentados para que você não tome coisas erradas e se você tomar uma decisão errada numa captação de recurso, é bem provável que você tenha problemas lá na frente, porque os juros e etc., ou quem entrou como grande investidor, vai comer você pelo pé. Ele vai comer a base, e é ruim. Então você tem que estar com o instrumento.
Definir claramente os responsáveis do dia a dia do negócio e quem será o responsável por conduzir as ações do plano de crescimento. Cara, imagina que você vai crescer. Então, não dá para ter um monte de chapéu. Ah, eu tomo conta da operação, mas eu sou o cara do crescimento. Esquece, isso não vai funcionar. Impossível. Então você tem que ter quem são as pessoas, os responsáveis pelo dia a dia da operação. E quem são, ou quem é a pessoa responsável por conduzir o plano de crescimento, de expansão, da visão futura, para fazer essa estrutura toda harmônica funcionar. Tudo bem? Ok? Bora para a tela. Benefício da transparência de governança. Bem rápido. Por que você vai chegar uma hora e vai se preocupar com a parte de governança corporativa e estar transparente? Lembra? Falei lá nos 4 níveis. Por quê? Porque vai analisar a empresa em relação a aspectos fundamentais como pessoas, governança, processos, controles, tecnologia, finanças. Você vai começar a cada vez ser mais transparente, vai definir claramente uma estratégia de recursos humanos, porque o segredo do negócio, independente da tecnologia, independente de tudo isso, o segredo é simples assim, ó. Eu brinco com isso, mas é assim mesmo. Os segredos são pessoas, 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 pessoas e pessoas. E o outro segredo que vem em overlap com isso é processo, 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 processo. Entendeu? Por quê? Esquece produto, que se o produto for bom e etc, ou o serviço, ele está acoplado a isso. Se não tiver bem definido e você não entender que pessoas são importantes para o processo, porque não é só as pessoas do seu convívio dentro da empresa que estão com você, mas também as pessoas que interagem com a sua empresa, porque quem compra não é CNPJ. Lembra que o B2B é a relação de uma empresa comprando com a outra. Mas quando uma empresa compra com a outra, quem faz a compra não é a empresa. São pessoas. Você tem uma pessoa de um lado, na outra ponta uma outra pessoa. Então essa relação de pessoas é importante. Então o segredo está em pessoas. O bonito ser humano, é ele que faz as duas pontas se juntarem. Então a sua preocupação, o sucesso está em pessoas, pessoas, pessoas. Encadeado isso em processo, processo, processo. Tudo bem? Você vai conseguir ver nisso, avaliar que se a sua infraestrutura e seu ambiente tecnológico de informação está adequado para o nível de transparência que você quer. Então governança vai fazer você ser cada vez mais transparente, você vai se preocupar com isso. Lembra, compartilhamento de decisões, mitigação de risco, você vai se atentar a isso, é importante que você se atente a isso. E isso estabelece uma coisa fundamental, que é uma cultura da sua empresa em relação a como você fala com bancos, como você fala com a sociedade, como você fala com investidores, como você fala com os stakeholders todos que estão envolvidos com você. Entendeu? Então, isso vai vir ao longo dos níveis de crescimento. Então é importante você lá atrás já ter isso com você. Perdão. Outra coisa, bem comum, que todo mundo monta o startup, ou monta o seu negócio, o empreendedor diz assim, alguém pergunta assim, nossa, sensacional, mas quanto vale a sua empresa? Gostei do produto, ou passou um tempo, está de pé, está funcionando, está expandindo, está andando, quanto vale a empresa? E aí vem aquele momento de espasmo mental e preocupação que eu não sei quanto vale. E o quanto vale não pode ter a característica nem o peso emocional. Não é um filho que você criou. Apesar de parecer um filho, porque você gerou no sonho, foi para a parte embrionária, ele cresceu, você colocou ele de pé, deu os primeiros passinhos, falou papai, mamãe, andou, e agora ele está crescendo, 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 e alguém pergunta quanto vale, quero comprar. Isso bate no coração, mas só que você precisa saber, lembra para onde você vai, o que você quer fazer, etc. Vai ter negócio que você sabe que daqui a 10 anos você vai ter que ser vendido. Ou você vai comprar outras empresas, ou sei lá o que vai acontecer. Mas você precisa saber quanto vale seu negócio. Precisa saber todo dia? Não. Precisa saber todo mês? Não. Mas pelo menos uma vez por ano, ou uma vez e meia, a cada 18 meses, não mais que isso.
Tente saber quanto vale a sua empresa. Mais difícil em serviços, mais fácil em produtos, comércio. Então, assim, quanto vale a sua empresa? Então, tem uma série de formas de fazer fluxo de caixa descontado, ver valor de EBITDA. Às vezes eu posso estar falando um monte de sopa de letrinha para você, mas assim, quanto vale o seu negócio? Se você procurar, você vai encontrar várias formas, qualquer uma delas é válida, é para você estar na mente assim, na mente e nas suas projeções. Nossa, tem um negócio X, fantástico. Nossa, Cláudio, que legal, esse seu negócio está crescendo. Agora eu estou abrindo mais, sei lá, 10 franquias, eu já estou pensando em uma franquia inclusive na Europa. Poxa, quanto vale o seu negócio se fosse para alguém investir? O meu negócio hoje está mais ou menos em torno de 10 a 12 milhões de dólares. Ponto. Porque você tem a projeção, você trouxe a valor presente, você descontou um monte de coisa, viu o risco, olhou e falou assim, é isso que vale o meu negócio. Então você começou, e isso vem com a transparência, de você olhar e ser honesto com você mesmo na relação. Dica, não misture bolso direito com bolso esquerdo. Empresa é empresa, você é você. Empresário, empreendedor tem uma mania infeliz de misturar os dois bolsos. E se você misturar dois bolsos, é bem provável que você coloque em risco o seu patrimônio. Porque muito embora você está ganhando dinheiro e está tudo dentro do mesmo pacotão, esse pacotão está se perdendo nos investimentos que você deveria fazer em os acessórios que acompanham o principal, etc. E depois, se der algum problema, você está colocando em risco o patrimônio que você conseguiu seu. Porque está tudo misturado. Não. Proteja o patrimônio, proteja a sua empresa, seja profissional no caminhar disso. Então, você tem que saber como você vai fazer o valuation. Mais uma palavra difícil, mas é quanto vale a sua empresa. Então, isso é importante, você sempre tem em mente isso, ok? Alternativa de captação. Vem comigo aqui na tela para você acompanhar comigo. Analisar a capacidade de busca de recursos por meios de dívida e se é o melhor caminho e se esse mesmo ou encontrar um sócio investidor. Muito embora em algum planejamento seu você imagine que você precisa de um investidor, talvez não seja o investidor, talvez seja um fundo, talvez seja uma captação mais forte, talvez seja algum mecanismo, e se você tiver um bom plano, você vai fazer isso perfeito, ok? Definir um projeto com foco no mercado. Não adianta de nada você captar recurso, colocar para dentro, penalizar um monte de frentes se não tem foco no mercado. É um dinheiro que vai sair pelo ralo, não faz sentido nenhum. Mas se você tiver planejamento, você vai observar isso na hora. Avaliar detalhadamente as cláusulas do contrato e quais os impactos. Então, se você fizer, tiver uma operação com fundo, analise os contratos. Se tiver uma operação com bancos em tomada de dinheiro, financiamento, seja o que for, pode ser banco privado, público, o contrato, ele não é simpático, ele é chato, ele é cheio de cláusulas. Olha essas cláusulas e busque ajuda de advogados, de quem conhece do métier, que são especialistas nisso, para te dar o suporte e falar assim, não é bom assinar isso. Esse contrato é perfeito. Casa com o seu fluxo, dá certinho, é uma perfeita acomodação do planejamento com a sua visão futura. Certifique que a empresa possui um nível de governança avançado. Olha lá, de novo. Porque aí você tem que estar seguro que as informações estão fechando e que o que você vai tomar faça sentido. Definir o conceito de crescimento. Idem. Preparar-se para receber um rating. Ou seja, para ver se a sua empresa realmente lá na frente é uma empresa que pode, que está bem e que ela tem assim, fornecedores, clientes que estão permeando com você e você como empresa tem um rating forte para isso. Ok? Tudo bem até agora? Fantástico. Vamos para os cases. Vamos com os cases comigo aqui. Nessa tela você vai encontrar, eu pus alguns, uma tonelada, é uma infinidade de cases de sucesso. Coloquei Natura, Sapori, Shining Box, Cacau Show, Fogo de Chão, Contei uma Grama, Beleza Natural. O tal do Hoover que eu tinha falado lá atrás, lembrei ele agora. Tá vendo? É líder mundial de aspiradores de pó e começou como acessório de carruagens. Olha que coisa de louco isso. Pega a Natura. Luiz Seabra começou, meu amigo, fantástico. Visão espetacular.
um Fusca 7 funcionários e montou uma empresa com mais de 1,8 milhões de revendedoras no Brasil inteiro, sucesso absoluto, uma empresa muito preocupada com transparência, preocupada com as pessoas. Você imagina que até o ano passado, não sei esse ano, porque esse ano eu ainda não tive o prazer de falar com ele, mas até o ano passado, ele ligava para funcionário para dar parabéns. Não estou falando de uma empresa de 2 funcionários, não. Estou falando de uma empresa bem grande, que é a Natura, de alguns bilhões de faturamento, milhares de pessoas trabalhando, e o presidente, um dos presidentes, são 3 sócios, ligar para dar os parabéns para a pessoa, o zelo e a preocupação com pessoas, lembra do segredo? Pessoas, eles têm um processo fantástico. Isso faz a diferença. Sensacional. A resposta deles de mercado muito rápida, mesmo sendo grandes, mas demora um pouquinho, mas é uma resposta rápida. Sapori, lembra que eu brinquei com aquilo? A empresa vem crescendo, a ideia é boa, vem crescendo, e de repente toma um solavanco porque errou a visão ou errou alguma coisa. Sapori, em 2009, tinha uma dívida de mais ou menos beirando os 100 milhões. Pensa, uma dívida desse tamanho de uma empresa que não era desse tamanho, e de repente todo mundo na mesa acreditando que o centralizador, que era o dono que conhecia a operação, todo mundo pergunta, e agora, você sempre teve alguma ideia, alguma coisa para sair fora disso? Ele diz assim, então, não sei. Então pela primeira vez a diretoria toda parou e falou assim, como assim ele não sabe? Se ele não sabe, agora caiu a casa, porque ele sempre soube. Então esse problema de centralizar demais e você não estar aberto a todos os outros, não profissionalizou do jeito que deveria. Teve N problemas, porque em 2009 teve o problema da crise, etc. Mas ele ficou com 100 milhões de dívida, a empresa toda torta, toda deficitária, e todo mundo se uniu. Fantástico isso, porque acreditavam na visão dele, acreditavam no plano montado, tudo no papel, tudo projetado, e é uma empresa hoje de mais de 1 bilhão. Perdão, uma empresa mais de 1 bilhão e hoje entrega por dia, pasme, 1 milhão de refeições dia. É muita refeição. Então assim, uma coisa que estaria quebrada, não está. Por quê? Porque é um empreendedor de verdade. É um cara que quis fazer e vai fazer sempre isso acontecer. E todo mundo foi na mesma ideia. Ele atraiu, reteve e fez esse povo funcionar. Parabéns para ele. Channing Box, 30 milhões, 4 mil funcionários. Nasceu assim? Não. O dono, vou explicar uma coisa para você. O dono, se fosse seguir o que era para ele seguir, ele seria dentista. Ele estudou odontologia. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas ele, lembra de estar focado, mas olhar o resto? Ele foi para os Estados Unidos. E quando ele estava nos Estados Unidos, ele percebeu que a única coisa que as pessoas... Perdão, a única coisa não. Ele percebeu nos Estados Unidos que onde ele ia, nos filmes e em lugares, as pessoas comiam comidas fast food rapidinho em umas caixinhas. Eu recebia assim, espaguete, na caixinha, negócio na caixinha. E vendia comida de tudo que é tipo nas caixinhas. E ele percebeu que em São Paulo, no Brasil, a única coisa que tinha delivery era pizza. Podia ser pizza pequena, grande, média, brota, só pizza. Era pizza. Ele viu isso, mas ele já estava funcionando bem, porque ele já tinha, não lembro mais de cabeça, mas eu acho que ele já tinha o próprio negócio, mais 4 filiais na parte odontológica, já estava formado. Então, o negócio de odontologia estava funcionando. Mas esse é um cara espetacular, é um empreendedor assim, de mão cheia. Abandonou tudo isso para acreditar numa coisa que ele poderia fazer o quê? Comida chinesa e entregar isso em caixinhas. Espetacular isso. E olha que esse cara fez a maior rede, que é a Channing Box. Não para de crescer. Sai da odontologia para montar um empreendimento fantástico. Então você vê que estou te dando insights de business completamente diferentes um do outro. Você pega Cacau Show. Espetacular. O cara da Cacau Show é espetacular. Gosto muito dele.
Você imagina assim, ó. A família tinha feito o ovo, tinha dado errado. Tinha feito chocolate, não funcionou, o fornecedor. Então, gerou um problema. E quando ele viu aquilo, ele falou assim, um dia eu vou fazer o mesmo negócio, mas eu não vou fazer o erro que meus pais fizeram, não. Porque eles contrataram toda a matéria-prima de um único, matéria-prima e a produção de um único fornecedor. Vai que o cara não entrega, como aconteceu, fica na mão, o negócio não funciona. Bom, ele, passado vários anos, tal, ele levanta esse negócio e quer fazer ele mesmo isso. Ele faz isso e contrata outros fornecedores. Mas a maior carga de uma encomenda, este fornecedor não entregou. Então o mesmo erro lá de trás estava acontecendo de uma forma diferente, mas parecido. Ele não retrocedeu, ele não desistiu, ele foi para trás, conseguiu achar uma mulher que conseguiu entregar para ele, ele fez os ovos com ela, entregou todos eles e a empresa cresceu, 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 e um belo dia ainda ele tem uma brilhante ideia, que é um insight de empreendedor, não estava em plano, não estava em lugar nenhum, estava só no coração dele de montar as franquias na casa de 1000. Ele queria ter 1000 franquias. Pensa, um plano ousado, numa época ousada, ele queria ter isso. Sabe o que aconteceu? Ele puxou seu time acreditou nele e foi buscar. Tantos anos, 1000. E ele montou a 1000ª loja da Cacau Show. Merece os parabéns por ter feito isso. Lógico, tem planejamento, tem processo e tem pessoas. Você sabe que toda hora que vai entregar o final de Páscoa, o final Natal, aquela entrega toda, as últimas entregas, que é o último dia lá que ele está acabando a produção, que vai desovar isso para as lojas, o time todo da fábrica se reúne porque aquilo é uma família. E tem que ser assim, senão você não cresce. Você vai crescer cheio de problemas no meio do caminho. Entendeu? Vamos pro outro, ó. Fogo de chão. Espetacular. Pegou uma ideia, vou fazer, virou garçom, testou como funcionava, não tinha dinheiro, mas teve a ambição de comprar um restaurante, mas faltava dinheiro, cotizou entre os amigos, faltava ainda um pedaço, volta pro pai, pede pro pai, o pai diz assim, não, filho, é o seguinte, eu tenho uma reserva, porque quando eu parar de colher, ele tinha lá uma fazenda, eu parar de colher, eu não tenho reserva, e essa minha reserva é a reserva para eu sobreviver. Então eu vou te dar porque eu acredito no seu sonho. Só que se der errado, você nem volta. Você nem volta para cá. Se der certo, você vem. Eu te recebo. Imagina a tensão que ele ficou e ele fez isso acontecer. Você imagina que o fogo de chão comprava, como não tinha, pensa que não tinha dinheiro, né? Pensa assim, ó, não tenho dinheiro de giro, não tenho como fazer, porque às vezes você acaba, o negócio é bom, mas falta dinheiro na operação. Então você tem que criar alternativas. Você imagina que a carne dele sempre foi excelente. Mas cadê o gado dele? Onde ele corta? Não corta. Naquela época? Não. Ele tinha 10 açougues aonde ele identificou. Açougue 1, o cara tem sempre as melhores costelas. Açougue 2, aquele cara tem uma linguiça de porco, de frango, de não sei o que, espetacular, é lá que eu vou comprar. A picanha do outro, o filé do outro. Então ele tinha 10 açougues grandes do que ele todo dia comprava e todo dia ele vendia, porque a venda gerava caixa e no dia seguinte ele pagava e comprava mais. Então olha que sensacional, e o business não parou. Tem várias histórias dele, é fantástico isso. Aliás, uma dica também, tem vários sites para você entrar, meusucesso.com tem uma infinidade de cases desses, tem vários lugares que tem uma infinidade. Contei uma grama. Sempre fizeram perfume e, parte de cosméticos, maquiagem? Não. Era uma empresa de confecção, pequena. De uma empresa de confecção a uma empresa de perfume, que tem 170 funcionários, por aí, umas 230 franquias, e não para de crescer. Espetacular isso. Beleza Natural, conheço ela pessoalmente, fantástica essa mulher. Criou um produto que o cabelo, aquele cabelo que é mais pichainho, o cabelo que é de negros,
que é mais complicado, ele não fica parado, ele fica... Esse cabelo para ficar liso, outra aparência. Ela criou toda uma forma de fazer esses produtos, criou um cabeleireiro assim no quintal da casa dela. Do quintal da casa dela, passado vários anos, ela tem 45 unidades no Brasil e, se não me falha a memória, o mês passado, ou 2 meses atrás, ela inaugurou a primeira loja, pasmem, sabe onde? Em Nova York. Acho sensacional. Parabéns para ela, sabe por quê? Porque pegou um sonho, colocou ele para funcionar, acreditou nisso e fez isso acontecer. Achou um nicho. Alguém olhava para esse mercado, o mercado de negros? Não, de negras? Não. Olhava com o mercado ali de lado. Ela olhou para esse mercado e fez acontecer. É espetacular isso. Espetacular. E fez um grande mercado. Uma loja em Nova York, tem um fundo de investimento por trás dela. Tudo funciona. Isso é sensacional. Eu poderia aqui ficar horas com vocês falando de insights. Tem uma tonelada de insights. Você imagina que, acho que 6 meses atrás, tem uma empresa nos Estados Unidos que está crescendo bastante com essa história de ovos. De ovos não. O ovo é o que vai acontecer. De produtos orgânicos, que eu quero comer alguma coisa que seja orgânica, sem agrotóxicos, sem não sei o quê. O cara criou uma empresa sensacional que se chama... como é que é o nome? Eggs in the Chicken. Alguma coisa assim. Rent a Chicken. Ele loca a galinha que faz ovo. Não me olha com essa cara, não. Imagina um cara assim, é uma família e a família come, sei lá, 4 ovos por dia. Então ele sabe que a média de uma galinha normal é fazer um ovo. Mas se tiver mais um pouco, faz 2 por dia, mas 1 por dia. Então vai colocar, sei lá, 3 galinhas lá, que na média dá tantos. Então ele leva todo o kit. O kit de comida que tem que dar para a galinha, como é que trata a galinha, como é que engaiola ela, para ela criar os ovos, faz os ovos. E ele faz toda a manutenção disso. Então ele loca a galinha em todo o serviço para entregar os ovos orgânicos ou os ovos feitos exatamente da maneira que era feito lá de trás, em um monte de química, etc. Sensacional isso. Tem um monte assim de negócios, né? Um monte, eu vejo negócio sair um atrás do outro. Então isso é sensacional. Falamos um pouco de case, vamos lá. Quero falar com vocês sobre rápido isso, que isso é um assunto bastante extenso, mas para você entender o seguinte, existe um momento do startup, aqueles níveis, mas do startup tem uma projeção, é um trampolim, que eu chamo isso, o mercado chama isso de scale-ups, é quando você sai desta operação aqui, a empresa faz pum, quer ver? Vem comigo aqui me acompanhar. Scale-ups são empresas grandes enquanto pequenas. Sabe aquela história de que todo mundo um dia foi pequeno? Pois é. Com as empresas acontece a mesma coisa. Os scale-ups são justamente empresas que estão mudando de faixa, se tornando grandes. Só 8% delas têm mais de 250 funcionários. Os outros 92% de scale-up são pequenos e médios negócios que estão só começando. Aqui, tiro. Scale-ups não são startups. Não faz o mesmo sentido, inclusive. A idade média do scale-up é de 14 anos. Os mais impactantes ainda, mais de 90% das empresas com crescimento acelerado têm mais de 5 anos de história. É alto crescimento o tempo inteiro, projeção forte. Existe scale-up, do Iapoque ao Chuí no Brasil, literalmente. Mais da metade dos municípios brasileiros é sede de scale-ups. Mais de 2.806 cidades têm empresas desse tipo crescendo em níveis bem elevados. Lembra que eu brinquei? Aqui tem um caso desse aqui. O Mark Zuckerberg, errei. O Mark Zuckerberg, exceção. História como a deles, que largou a faculdade, e não foi qualquer faculdade, foi Harvard que largou. E aos 23 anos criou uma empresa bilionária, são exceção da exceção. Os jovens até 28 anos representam apenas 5,5% dos empreendedores à frente de scale-ups no Brasil. A idade média de empreendedores de alto crescimento
é muito alta, é 47 anos. Então você vê que você começou no startup, foi crescendo, quer dizer, você quer dar aquele tiro, precisa ter o cabelo branco, mas não precisa só ter o cabelo branco, tem toda essa vivência. Dá para puxar isso. Eu acho e acredito que esta média está muito elevada. Dá para puxar. Eu acredito que hoje, 30 anos, daria para fazer isso fácil, porque o ritmo está muito acelerado. Ter patente não é garantia de crescimento. Tem uma mania assim, eu tenho a patente, eu guardei meu negócio aqui, é meu, eu vou crescer. A grande maioria dos scale-up brasileiros também não depende de patentes para crescer. Só 139 delas tem essa proteção. Só, que representa 0,27%. Nada. O resto não tem. Acredita no negócio, faz ele crescer, tem plano, tem projeção, tem captação e vai embora. Olha que engraçado. Dos mais de 16 milhões de CNPJs do país, só 2.264 empresas têm patentes. Pouco, né? Quase nada. Tem um fato aqui que me preocupa, mas que as mulheres vão mudar esse meio aqui. Os homens ainda são a maioria na parte do scale-ups. A cada 6 de cada 10 empreendedores brasileiros são homens. Mulheres, vamos fazer o empreendedorismo brasileiro também com o carimbo de vocês e a assinatura das mulheres. Não é só para homens. Esse mercado é para todos vocês. Então, isso tem que mudar. Tem que mudar. Por quê? Porque a mulher tem toda uma sensibilidade, um tino, uma diferença, uma forma. Então, tem que acordar e tem que ser também empreendedora. Ei, precisa crescer. Outro item aqui, vem comigo aqui do lado. Você também não precisa criar um aplicativo ou um e-commerce para crescer. Não é porque seu negócio tem essas frentes que precisa, porque o mercado é assim. Não. Lembra, tem que olhar seu negócio. Os scale-ups estão distribuídos em todos os setores da economia. A indústria digital, ao contrário do que muitos acreditam, concentra apenas 1% dos scale-ups. Então não significa que se eu tiver isso eu vou crescer absurdamente. Depende de como é o seu negócio, de que forma você tem aquele relacionamento. Lembra lá de trás do Canvas? Como é que eu faço o meu relacionamento e como é que eu interajo com o meu mercado-alvo, aquilo que vai comprar. Ter com quem compartilhar o sonho ajuda a crescer. Lembra? Compartilhe com as pessoas, compartilhe com os sócios. E lembra, isso é sensacional. Scale-ups são, acima de tudo, empresas em que o empreendedor coloca a barriga no balcão. Ele trabalha todos os dias até alcançar o seu sonho grande. Não tem medo de trabalho, ele põe a mão no arado e vai arar. Não são pessoas que apenas querem ganhar um dinheiro momentâneo e vão embora para casa. Não, eles gostam do que fazem, isso enche eles e faz isso acontecer. Só que isso aqui é um tema para a gente discutir longo prazo. E tomara a Deus que tenha outras aulas, outros momentos para a gente fazer isso. Ok? Vamos para lá. Vamos agora discutir principais características do empreendedor. Vem comigo na tela. Enquanto você olha, eu vou falar com você. Amar o que faz. Básico. Se você não amar o que você faz, você não vai conseguir, não vai fazer. Ser automotivador. Você tem que se motivar porque não vai ser fácil. Então você tem que se motivar e motivar aqueles que você atraiu e depois, na sequência, a retenção disso. Acreditar que sempre pode melhorar. Nada é perpétuo, nada é fixo. Você pode melhorar isso. Ok? Sempre tem melhoria de processo, sempre melhoria de produto, sempre tem inovação. Melhore sempre. Seja persistente. Não pare. Desejar o conhecimento. Busque conhecimento. Busque informação de outras pessoas. Converse com outras pessoas. Isso faz uma grande diferença para você. Ter bom comando das habilidades sociais. Se articule, permeie as redes, converse com as pessoas. Isso é importante. Planeje. Nós falamos isso lá atrás cansativamente. Planeje, tenha planejamento. Execução tem que ter planejamento. Saber lidar internamente com seus defeitos e falhas. Você vai errar, você vai falhar. Como é que você faz com isso? Pessoas falham e erram. Como você administra essas falhas nas pessoas, nos fornecedores, nos clientes?
Ter espírito de liderança o tempo inteiro. Comande por liderança, comande por exemplo. E o último que eu coloquei aqui, ser autoconfiante. É extremamente importante. Mostrar que você vai para cima, que você é confiante nisso. Coloquei aqui umas principais, cara, tem um monte delas, mas eu acho que essas aqui são as principais para que você tenha sucesso nesse caminho que você está trilhando, ok? Erros comuns de um empreendedor. Listei aqui alguns. Vem comigo aqui para a tela. Tô parecendo aquele negócio. Vem aqui comigo na tela. Não aqui comigo na tela. Erros. Atuar o tempo inteiro na informalidade. Não funciona. Tem que ser profissional, tem que formalizar, tem que escrever. Começar sem um plano de negócio. Nunca. Não comece um plano de negócio porque você vai ter um negócio, a bancarrota não vai funcionar. Falta de capacitação. Ei, estude o negócio, estude o que você vai entregar. Desorganização financeira. Perdão. Não dá para fazer um negócio se você não sabe o que você tem de dinheiro, o que você tem para pagar, o que você tem para receber, o básico. E depois, ao longo da empresa, você precisa estar organizado financeiramente. Confusão patrimonial. Vide misturar bolso direito com esquerdo e fazer uma confusão entre pessoa física e pessoa jurídica. Cálculos errados para lucro e preço. Por favor, tenha certeza do que o preço colocado é o preço que você realmente tem, com a margem certinha, com seus custos e que tem tudo certo. Não dar a devida atenção ao capital inicial e ao fluxo de caixa, viu? Desorganização financeira e etc. Não negociar com fornecedores. Negocie com o fornecedor, traga o fornecedor para você, ele tem que estar junto na mesma visão. Trabalhar sem gerenciamento de estoque, isso não existe. Use todas as técnicas possíveis que você tem à disposição de gerenciamento de estoque. Ignorar marketing e divulgação. Ah, meu produto não precisa, vai de boca em boca. Não ignore o marketing, não ignore a divulgação. Essa semana, inclusive, teve um caso fantástico de uma empresa aérea nos Estados Unidos, não posso mencionar, vai que eles me processam. Perderam numa virada de dia com quase 1 bilhão em dinheiro e agora o prejuízo está em 250 milhões só por um erro de não saber trabalhar direito com o seu marketing. Pessoas que trabalharam errado com isso. Não estão juntos na mesma visão. Não demore para lançar um produto ou um serviço. E não esqueça de inovar. O não inovar é um erro do empreendedor. Comecei assim, vou até o final. Não. Inove. Traga inovação. Traga dinamismo. Isso é importante para o mundo dos negócios. Último. E eu prometo que vou finalizar, porque você já deve estar cansado de me ouvir falar, cansado de falar assim, nossa, o Cláudio não para de falar, misericórdia, falou até agora. Vou demorar um pouquinho nisso. Não, brincadeira. É execução. O planejamento é bom, o produto é bom, as pessoas são boas, a visão é ótima, tudo é perfeito, você tem os melhores assessores, tudo funciona, mas se você não executar o plano, não funciona. Projetos falham 76% por falta de execução. Ah, Cláudio, isso acontece na casa do vizinho, isso acontece em outro lugar. Execução. E execução é plano, meta diária. Olhe o seu plano diariamente. Tem que ter meta, tem que ter execução e tem que ter alguém que cobre isso. Sabe aquela brincadeirinha tipo assim, ó. Resolvi fazer... Deixa eu pensar. Vou te dar um exemplo fácil. Resolvi fazer ginástica. Aí eu vou fazer ginástica, vou para a esteira e faço ginástica. Vamos fazer agora a ginástica com uma execução coordenada. Contratei, além da ginástica, agora eu vou contratar uma personal trainer. Ou personal trainer, tanto faz o sexo. O personal está lá. Este é o cara que vai fazer a indicação da execução, que é assim, vamos Cláudio, só deu 15 minutos de esteira. Se eu não tiver o personal, sabe o que vai acontecer? Vai passar 15 minutos de esteira, eu vou falar assim, já deu 15 minutos, não tem ninguém me olhando, vou tomar uma água, bater um papo com o cara. Tinha que fazer, sei lá, 3 séries de 50 de abdominal, mas também uma tá razoável. Não tão cansado, semana foi difícil. E aí o plano não é executado, aí você diz assim... Fiz inscrição na academia, fiz o investimento, tudo funciona, estou me alimentando, mas não consigo. Sabe por quê? A sua execução é falha. Do mesmo jeito que é falha no seu pessoal, ela é falha transmitida na sua empresa. Ou seja, fez um plano,
tem que ter alguém que gerencie esse plano, tem que ser o cara chato que vai cobrar o plano, tem coisas que alguém vai ter que te cobrar, senão o mercado vai te cobrar. E aí é muito mais caro, porque se o mercado te cobrar, talvez você não tenha fôlego para continuar. Então, se preocupe com execução o tempo todo. Execução é uma coisa que tem que estar na sua veia. Sem execução não funciona. Ah, eu cresci, agora eu tenho um tamanho razoável, contrate um PMO, contrate, sabe, gerenciamento de projeto, alguém que vai controlar os projetos, todos eles, vai saber prazo, dados, porque isso custa. Começar e não terminar custa um caminhão, custa porque custa na cultura, que vai falar assim, ah, tudo começa, mas não termina, custa porque depois esses projetos eles custam caros, custa um monte de coisa. Então assim, ó, tenha execução olhando para você o tempo inteiro, porque ele é um grande vilão. Eu falei isso lá atrás, não hoje. Falei quando começou, quando a CRI, falei assim, ó, lembre-se do tema execução. Coloque as práticas. Tem um monte de técnica de execução. Tem uma técnica sensacional de execução que chama 4DX do Franklin Covey, é espetacular. Vá atrás disso, é muito bom. O Bill, meu amigo, é o conhecedor disso, tem até livro dele, é sensacional. Então, se você usa práticas de execução, você vai chegar lá. Não tem milagre, tipo assim, não é varinha. Ah, eu montei o plano, tudo funcionando, usei os melhores consultores, os melhores auditores, os melhores educadores, usei os melhores professores, todo mundo me ajudou e tá, ó, tudo perfeito, processo, produto e tal. Sinto muito, querido. Se a execução não funcionar, não funciona. E outro detalhe, a execução, a bandeira da execução não é só do cara lá de baixo, nem do cara do middle, nem do cara... A execução depende de você, empreendedor. É você, empresário, que tem que ter essa bandeira da execução. Vem comigo na tela que eu vou te dar o exemplo de Peter Drucker. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Simples. Se você não colocar isso como cultura da empresa, a execução, não vai existir execução. Não tem como. Porque todo mundo vai achar, tem, mas é mais ou menos. Está na cultura. A cultura da sua empresa tem que ser, ó, são pessoas, processos, mas a execução permeia, interage, executa o tempo inteiro. Entendeu? É isso que tem que acontecer. Então assim, ó, recado. Use a execução como uma grande bandeira para conseguir fazer as coisas. É o maior vilão. Você não pode deixar esse vilão dentro de casa, não. Pelo amor de Deus. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham absorvido pelo menos 25%, brincadeira, que tenham absorvido bastante desse conhecimento. Qualquer coisa eu estou à disposição. Pode entrar no site. Pode entrar no meu site lá no www.grupoaltissimo.com.br, pode mandar e-mail para mim, eu respondo, celurasque@grupoaltissimo.com.br, tem meu e-mail particular também, claudiolurasque.cl@gmail.com. Em qualquer lugar me acesse via o Conacri, acesse por onde você tiver que acessar, mas procure, acesse, faça a diferença e você empreendedor, ó, tem um monte de coisa aí para disparar. Beleza? Simples assim, fui e espero que tenha dado tudo certo para você. E que você tenha aprendido um monte e eu vou aprender no seu troca-troca de informação comigo. Um abração, bastante Conacri para você. Quer ter esse vídeo incrível com você? Mais um e-book, podcast, estudo de caso, mapa mental e mais alguns bônus incríveis para potencializar ainda mais a sua vida empreendedora? Então inscreva-se agora no Conacri Gold. Vem fazer parte dessa transformação com a gente. Até lá! Olha, falando sério, nós nem chegamos a ter algum tipo de lucro com eventos como esse. Porque um evento assim, na verdade, ele custa muito mais do que arrecada. Mas nós entendemos que é um investimento necessário para ajudar você a ter um crescimento mais rápido. E o que a gente acredita de verdade é que desse Conacri sairá novos empreendedores de sucesso. E isso vai fazer o evento se pagar no futuro.
Estou à frente da equipe responsável por alavancar o seu crescimento no Conacri, o primeiro Congresso Nacional de Criatividade Empreendedora, o maior evento deste tipo na América Latina, com 21 experts nas áreas do empreendedorismo, criatividade, gestão de pessoas, marketing, planejamento, motivação e cases de sucesso. Sabemos exatamente todo o processo que você precisa saber para tirar sua ideia do papel ou potencializar ainda mais o seu negócio. Aprendendo técnicas com quem realmente sabe, como nossos experts. Temos a certeza que você é capaz de aumentar o seu conhecimento e as suas chances de sucesso em 2, 3 e até dezenas de vezes, e ainda ir muito além do que você pode imaginar. Por isso estou aqui para te fazer um convite muito especial. Participe do Conacri Gold e tenha acesso ouro a um conteúdo exclusivo, um material que você encontra somente aqui no Conacri. No Conacri Gold, você terá acesso livre a todas as palestras e entrevistas durante o evento, além de ter acesso a e-books, podcast, estudo de caso, mapa mental e ainda bônus exclusivos para você. Também terá acesso a uma comunidade com outros participantes e os experts para uma troca incrível de conhecimento e informação de quem realmente entende do assunto. Nomes de muito peso como a atriz Angela Dipp, o maestro João Carlos Martins, Eduardo Carmelo, Caroline Caracas, Maurício Carvalho, Henry Vargas, Lucas Coelho, Cláudio Luraski, Vanessa Urbini, Rodolfo Maia, Carlos Roberto Martins, Duda Neves, Marcelo Marrom, Tomate, Camila Barini, Dinho Machado, Léo Rodrigues, Wolfgang Lutz, gerente de projetos do Conacri, Abacuque Oliveira, e eu, Rafael Tavares, idealizador do Conacri. Com o objetivo de dividirmos toda a informação relevante sobre o universo em que atuamos, preparamos um evento de 7 dias, tamanho sua intensidade, para que muito conhecimento técnico, denso, exclusivo e transformador possam dar a você insights inéditos para dobrar a velocidade de crescimento do seu negócio e potencializar ainda mais o seu conhecimento. Mas já adianto, você deve ser rápido se realmente quiser fazer parte desse grupo de pessoas. Afinal, as vagas para esse convite que eu faço são limitadíssimas. Essa experiência será única. Afinal, por que será que eu faço tanta questão que você faça parte do Conacri Gold? Primeiro, porque eu tenho certeza que você vai aprender com uma seleção de top experts e que já conhecem as estratégias mais eficientes do mercado e também já estão preparados para compartilhar todas elas com você. Depois, por ser um dos responsáveis pela idealização do Conacri, eu realmente acredito que o seu sucesso também é o nosso sucesso. Para mim, o crescimento só faz sentido se for ao seu lado. E você realmente não pode perder tudo que temos preparado com muito carinho para ver o seu negócio alavancar como nunca. Mas antes de irmos além, desde já, eu preciso te contar algo muito importante. São pouquíssimas e limitadíssimas vagas e o volume de vendas está muito acelerado. Por isso, acredite em mim. A cada minuto que passa, as suas chances de alavancar o seu negócio estão diminuindo. Se você realmente sente que quer aprender com experts incríveis, essa é a sua chance. E você vai aprender com os melhores. Quer ver? Entre muitos outros temas imperdíveis, nunca antes abordados de forma tão técnica e ampla, você vai passar por planejamento estratégico, incríveis técnicas de marketing, como fazer a gestão do seu negócio de forma mais eficiente, além de um mindset incrível sobre empreendedorismo e criatividade. E muito mais conhecimento te esperam por lá. É ou não é tudo que você queria para alavancar de uma vez por todas o seu negócio? O Conacri reuniu os maiores experts do Brasil, com um cronograma de palestras e entrevistas inacreditáveis. No Conacri Gold, você vai conhecer as incríveis técnicas e sacadas que eles próprios aplicam em seus negócios no dia a dia. Esse é o nosso objetivo, oferecer toda a base técnica que só os experts possuem para evoluir o seu negócio. Eu quero que você também faça parte desse seleto grupo de pessoas que já descobriram essas técnicas e estão transformando o empreendedorismo criativo no Brasil. Para você ter acesso ouro garantido entre essas exclusivas e limitadíssimas vagas, acesse agora gold.conacri.com. Eu falo isso porque eu sei o quão grandioso é o mercado de empreendedores no Brasil e a qualidade dos nossos experts desperta o interesse em milhares de pessoas por onde passam.
Por isso, as vagas devem se esgotar em pouco tempo. Aproveite essa chance, clique nesse instante e garanta já a sua vaga. No link abaixo desse vídeo você vai ter todas as informações necessárias para garantir o seu acesso ouro no Conacri. É uma experiência única e transformadora que vai alavancar e potencializar todo o seu conhecimento e o seu negócio. Você está pronto para viver essa experiência incrível? Então é só garantir uma das poucas vagas no acesso ouro desse evento incrível e se preparar para adquirir conhecimento intenso, único e transformador com as estratégias que só os experts mais tops podem te ensinar. Por apenas R$ 649,90 à vista ou até 10 vezes de R$ 74,22, você garante acesso exclusivo a uma palestra em vídeo, em e-book, em podcast, além de um estudo de caso exclusivo, mais um mapa mental em cima de todo o conteúdo, certificado, além de descontos exclusivos nos cursos e treinamentos da UpSmart e, claro, bônus incríveis para você. Não perca mais tempo e garanta já o seu acesso ouro entre as limitadas vagas disponíveis. Acesse o Conacri Gold. Te espero lá, hein? Abraço! Faça parte desta transformação.